Olá, eu sou o professor Naldo e hoje nós vamos à correção da FUVEST, segundo dia, segunda fase. Bom, questões densas, né? Bem densas, né? Não são só 6 questões, não são só 6 questões, são as 6 questões, né? Como eu disse aqui agora há pouco para o meu amigo Diego. Cola lá, primeiro exercício, mecânica. É uma bela questão, viu? Belíssima questão. Você tem um corpo que é abandonado do ponto A de uma rampa, desce a rampa sem atrito, ok? Essa rampa pode ter aquele ângulo θ variado, tá certo? Mas abandonando o corpo sempre da mesma altura. Então a primeira pergunta é relativamente simples. A pergunta é a seguinte: calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho situado inicialmente no topo do plano inclinado até atingir o solo, considerando o valor da inclinação θ igual a 90 graus. Então, é um movimento de queda livre, não é? Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Se θ for 90 graus, o carrinho vai ter que percorrer H mais 4H na vertical para atingir o solo, não é? Então, ele vai percorrer uma altura de 5H. Como é um movimento uniformemente variado, cuja aceleração em módulo é a gravidade, e nós estamos orientando a trajetória para baixo, né? Δs igual a V0t mais meio de gama até o quadrado, uma questão tradicional. Muitos alunos já foram direto em tempo de queda igual a raiz quadrada de 2hg. O h aí seria 5hzinho, então 2 vezes 5hzinho, 10h sobre g. Então, tempo de queda, 10h, raiz quadrada de 10h sobre g. Segunda pergunta, dá uma olhada. B. Então, ele já dirige você. Usando a conservação de energia mecânica, tá? E supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o valor da velocidade com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado. Não é? Então, na verdade, você que vai calcular a velocidade tomando um desnível Hzinho, né? Então, se você tomar a energia mecânica em B igual a energia mecânica em A, tomando como referência o ponto mais baixo, que é o ponto B, a energia mecânica que ele tem naquele ponto mais baixo é a cinética adquirida. E a energia mecânica que ele tem no ponto A, não é? É a energia potencial gravitacional do desnível Hzinho. Simplifica as massas, V igual a raiz quadrada de 2gh. Tenho certeza que você acertou. Aí a gente já começa a complicar um pouquinho. Dá uma olhada. C. Encontre o valor do alcance supondo que a inclinação seja 45 graus. Então aí nós entramos numa questão de balística. Não é verdade? Então, a velocidade que você calculou no item anterior, no item B, é a mesma para qualquer inclinação, porque, de acordo com ele, o desnível H é sempre o mesmo. Então, a velocidade ao final, ao chegar no ponto B, é sempre raiz quadrada de 2gh. Né? Agora, nós vamos ter que calcular o tempo de queda para conseguir calcular o alcance. Né? Tá certo? Mas, também podemos resolver o problema, né, com a equação da trajetória. Então, há dois caminhos aí. Então, vamos lá. A velocidade com que ele chega no ponto B forma 45 graus com a direção horizontal e com a direção vertical. Então, na direção horizontal, não é, a velocidade seria VB cosseno de 45. Então, seria raiz 2gh cosseno de 45. Então, daria raiz de gh. Então, o espaço em função do tempo naquela direção é raiz quadrada de GHT, ok? Legal. E o tempo de queda e o tempo de movimento, então, vai ser x sobre raiz quadrada de GH, tá certo? Estamos escrevendo, então, na direção do eixo x é movimento uniforme, não é? Na balística. Agora, na direção do eixo y, não é? Y igual a y0 mais z0 yt mais gama de t ao quadrado. O gama aí nós orientamos a trajetória para baixo, é mais g. Ok? A velocidade inicial no eixo y é raiz de gh, não é? Ok? Vezes o seno de 45. Mas aí que tá. Não é? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Portanto, o VBX e o VBY são iguais. São as velocidades iniciais, né? Aqui é a velocidade inicial, aliás, na direção vertical. Então vai ficar raiz de GH vezes T mais GT ao quadrado. O que nós fizemos
ao invés de determinar um instante para substituir na equação horária, nós isolamos o instante em função de x e encontramos y, a equação da trajetória, y igual a x mais x ao quadrado sobre 2h. É um dos jeitos de fazer. E agora fica fácil calcular o alcance, né? O alcance x é igual a d quando o y vale zero. Aliás, quando o y é igual à altura de queda, né? Aliás. Então, olha lá, o y, a altura de queda, 4h, né? Quando ele chega no chão, caindo da altura 4h, e o x vale o d, que seria o alcance. Isola, você vai cair numa equação de segundo grau literal, né? D ao quadrado igual a 2hd menos 8h ao quadrado. Né? O d é a tua variável, é a tua incógnita. Né? Fórmula de Bhaskara, viu, meninos? Não tem jeito. De qualquer jeito que você for fazer, você vai cair na fórmula de Bhaskara. Então, d igual a menos b, que é menos 2h, mais ou menos raiz quadrada de delta, b ao quadrado, que seria 2h ao quadrado, 4h ao quadrado, menos 4 vezes AC, sobre 2 vezes A. Acaba dando menos 2h, mais ou menos 6h sobre 2, não é? Escolhemos o valor positivo, então D é igual a 2h, o que nos leva ao seguinte padrão de respostas, né? Tempo de queda, raiz quadrada de 2h sobre g, velocidade em módulo, raiz quadrada de 2gh, e Dzão igual a 2h. É uma questão que a gente faz bastante em sala de aula, né? Ok? Uma questão muito conhecida do alunado. Beleza. Vamos para a próxima. A próxima questão, né, tem aí um pouco de termodinâmica, tá? Então você tem que tomar um certo cuidado. Um modelo simplificado, olha lá, de uma panela de pressão consiste num recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada sobre um orifício de área A. Repousa então uma válvula de massa Mzinho que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede a pressão interna, que a pressão interna da panela ultrapasse um certo valor limite, né? É a famosa válvula de segurança. A pressão atmosférica e a pressão atmosférica e a seção gravitacional no local valem P0 e G, então cuidado com isso. A proposta é a seguinte, questão A, liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula num instante em que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Então olha aí, né? Esse listar aí, nós vamos fazer a opção de desenhar os vetores forças, né? Então você tem a força aplicada pela atmosfera, né, na área da tampa, né, superior, ok? Pressão atmosférica, então você tem uma força, não é, que gera essa pressão, ok? Força é igual a pressão vezes área. Você tem a força aplicada pelo vapor da água que está no interior da panela, então é a pressão desse vapor vezes a área de contato. Você tem a componente normal de contato entre a válvula, né, e a superfície que a apoia. E, finalmente, você tem, puxando a válvula para baixo, devido à sua massa no campo gravitacional, o peso do corpo. Então, você teria que, né, elencar todas essas forças aí, não tem o que fazer, tá bom? Teria que elencar todas as forças. Então, ó, força resultante normal da lateral circular da tampa, ok? Vertical para cima. Força peso da válvula de massa M, vertical para baixo. Força exercida pelo vapor, né, que está dentro da panela sobre a válvula, vertical para cima. E força exercida pelo ar atmosférico sobre a válvula, vertical e para baixo. Essa é a primeira pergunta. Legalzinho. Questão B. Olha lá. Deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0, o mínimo é 2P0. Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar uma pressão interna no máximo de 3,5P0. Então, eu te deu a mínima pressão e a máxima pressão. Qual deve ser a faixa de valores de massa da válvula para que a panela funcione segundo as especificações? Então, o que nós vamos supor? Nós vamos supor que na iminência, não é, da válvula perder o contato com as paredes que a apoiam, não é, nós temos então as seguintes forças agindo.
né? Quando a pressão interna é mínima, ok? Então, o que vai acontecer? O peso mais a força externa aplicada pela atmosfera iguala-se à força interna aplicada. Ok? Então, isolando e adotando para o peso o produto da massa pela gravidade, onde a massa é o que eu quero calcular, né? Nós vamos ter 3,5 P0. Aí, no caso, nós temos a pressão maior, né? Pressão maior, né? A força aplicada pelo vapor, nesse caso, é maior. Então, nós vamos calcular a massa máxima, né? 3,5 P0 vezes A menos P0 vezes A. Então, a massa seria 2,5 P0A sobre G. Ok? Legal? Agora, para massa menor, não é? Basta impor o quê? Exatamente a diferença, não é? Olha lá. Aplicando a força aplicada pelo vapor igual a 2P0 vezes A, no outro seria 3P0 vezes A, aí você tem a massa mínima, né? Que é P0A sobre G. Então, a massa, né, da nossa válvula, ela varia do valor mínimo P0A sobre G, nesse caso, então, claro, né, a força aplicada pelo vapor é 2P0A. Na segunda situação, que a massa é máxima, nós temos a força aplicada pelo vapor igual a 3,5 P0 vezes A. Então, nós temos uma massa que varia do valor mínimo, P0 vezes A sobre G, a um valor máximo, 2,5 P0 vezes A sobre G. Problema literal mesmo, né? Bem legal. Ok. Aí vem a terceira pergunta, né? Questão C. Suponha que a panela vedada esteja sobre a chama do fogão e que seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor d'água, totalizando N mols de gás, que pode ser considerado ideal. Então a ideia é que o vapor aí seja considerado um gás perfeito, tá bom? Nesse momento, a pressão interna P1 e a energia cinética das moléculas do gás é E1. Ao longo de mais algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética das moléculas para um valor E2 10% maior que E1. Determine a razão entre a pressão interna final e a pressão interna inicial. Então, para você resolver esse exercício, migão, você vai precisar lembrar, não é, que a energia cinética média das moléculas de um gás ideal é diretamente proporcional à temperatura absoluta, não é? Ok? Então, olha só, se você aumentou a energia cinética média das partículas 10%, então a temperatura absoluta do gás aumentou também de 10%. Ok? E aí dá para você relacionar as grandezas. Pressão e temperatura absoluta. Nós vamos fazer isso, tá? Olha lá. Equação de Clapeyron, PV igual a RT. O volume é constante, o número de mols também, então a pressão é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Trata-se aí de uma transformação, então, isocórica, né? Aumentou 10% a energia cinética, aumentou em 10% a temperatura absoluta. Então a nova temperatura T2 é T1 mais 10% de T1. Então dá 1,1 T1. Com a pressão, nesse caso, é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, P1 está para P2, ou como ele prefere, P2 está para P1, assim como T2 está para T1. T2 é 10% maior que T1, então a relação entre T2 e T1 é 1,1. Né? Quando aumenta 10%, eu multiplico por 1,1. Então P2 sobre P1 é 1,1. Ok? Então ficamos assim. Olha as respostas. A, nomear as forças, né, que atuam na válvula. Força-peso, força exercida pelo vapor, força aplicada pelo ar, né? E a componente normal de contato entre a tampa e a válvula. Questão B, né? Através da igualdade entre o peso e a força atmosférica externa, com a força do vapor interno, nós chegamos em uma massa mínima e uma massa máxima.
né, com a força mínima aplicada pelo vapor e com a força máxima. Da M maior ou igual a P0 vezes A sobre G e M menor ou igual a 2,5 P0 vezes A sobre G. E aplicando a equação de Clapeyron, a relação entre as pressões dá 1,10 ou 1,1. Ok? Bela questão. Aí vem a questão 3, né? Uma questão que envolve eletrodinâmica, né? E um pouquinho de ondulatória, né? Intensidade de onda. Ele fala sobre os painéis solares fotovoltaicos, que têm sido cada vez mais utilizados em instalações elétricas domésticas e industriais, e ele te fala aí de um painel solar conectado a um resistor de resistência variável, ok? Ajustando-se o valor de RV, resistência variável, são obtidas medidas da corrente e da DDP entre os terminais do resistor. E é obtida uma curva, como mostra a figura. Dá uma boa olhada na curva, não é? Então você tem a corrente variante com a DDP. E ele fala que isto refere-se a esta situação em que o painel solar, não é, recebe na situação 1 luz perpendicular à superfície, né, formando 30 graus com o segmento de reta vertical, e depois ele é girado para uma posição 2 paralela ao solo. Muito bem. A pergunta é a seguinte: com base nos dados do gráfico, calcule a resistência RV quando a DDP é 6 volts. Aí o aluno sorri, né? Porque se o cara te deu um gráfico de I em função do U, te dá o U e manda você calcular a resistência elétrica, primeira lei de Ohm, né? Então, direto, né? O exercício fica bem simples. Então, vamos lá. Tomando-se que pelo gráfico 6 volts equivale a 9 ampere, né? Isso você tira do gráfico, né? Legal? 6 volts, 9 ampere, U igual a R vezes I. Então, R é igual a 6 sobre 9, que seria 2/3, que é aproximadamente 0,67 ohm. Legal? 0,67 ohm. Agora, a questão B é um pouco mais, né, rebuscada. Em quais dos pontos marcados, 1, 2 ou 3, a potência fornecida ao resistor é maior? Primeira pergunta. Justifique sua resposta. Legal? Aí também o aluno sorri, porque ele sabe que, dado U e dado I, a potência é UI. UI. U vezes I. U vezes I. U vezes I. Ou π, I vezes U. Dá na mesma, né? Ok, então no ponto 1, se você olhar lá no gráfico, o par ordenado é I igual a 9, U correspondente igual a 0. Pô, se o U é 0, potência é 0. No ponto 2, quando o I vale 8, o U vale 16. Então, 8 vezes 16, 128. E no ponto 3, quando o I vale 0, o U vale 22. Então, a potência também é 0. Conclusão, a maior potência é no ponto 2, porque os outros dois é 0 watts, né? Então, bem fácil, 128 watts, a potência maior é no ponto 2. Agora, vem todo o texto da questão C. Ele fala assim, um parâmetro importante para o funcionamento de painéis solares é a irradiância da luz solar, a intensidade da onda, medida em watt por metro quadrado, que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. Né? Então, só funciona se a luz incidir perpendicularmente ao painel. A irradiância depende de vários fatores, tais como condições atmosféricas e latitude local. Em um dado local e horário, a direção da luz solar, linhas vermelhas, na figura 2, faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular ao solo. Quer dizer, ela está incidindo perpendicular às placas, mas não está incidindo perpendicularmente ao solo. É isso aí que ele está falando. A figura 2 mostra as duas situações do painel solar nessa localidade. Em um, o painel está inclinado 30 graus em relação ao solo e em 2, paralelo ao solo. Muito bem. A pergunta que ele faz é a seguinte: considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações, sem isso você não faz, e que na situação 1, a energia por unidade de tempo coletada pelo painel solar, a potência é P1,
Calcule P2, ok? Que é a energia unidade coletada por tempo na situação 2. E aí ele te dá 160 e cosseno 60, claro, né? 60 graus é complementar a 30, então ele também te deu seno e cosseno de 30. Ok, então aí nós vamos para o exercício, né? Dá uma olhada lá. Na posição inicial, a luz incide perpendicularmente ao painel. Então a intensidade da onda é a potência pela área do painel. Né? Então a potência é a área vezes a intensidade da onda. Na segunda situação, né, os raios de luz incidem formando 30 graus com a direção normal ao painel. Então, a área de incidência muda, né, meninos? Eu tenho uma área menor de incidência. Essa área de incidência menor, né, é uma parte, não é, da área na superfície projetada, que seria o quê? A projeção da área na superfície, a área vezes cosseno de 30, uma fração daquela área que está atingindo o painel naquela direção. Né? Então, A cosseno de 30. Legal? Então, a intensidade vai ser potência nessa situação sobre A cosseno de 30, então a potência vai ser área vezes a intensidade, que é a mesma anterior, vezes cosseno de 30. Lembre-se que isso acontece porque você inclinou, não é? A luz estava incidindo perpendicularmente antes, e quando você inclina, não é? A área de contato da superfície com aquela luz, ok? Modifica. Tá legal? É uma parte da área. Agora vamos fazer o exercício, né? Ok? Então, olha lá. Como as intensidades das ondas são iguais, então eu igualei as intensidades das ondas, como ele pediu, né? Tá? E acabei encontrando uma relação entre as potências. Então, a potência P2 é igual à potência P1 vezes o cosseno de 30. O resto simplifica tudo. Então, você tem uma fração da potência quando o ângulo é 30 graus. Então, a potência vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes P1, que dá um conjunto de respostas para essa questão, que é 0,67 ohms. A potência fornecida no ponto 2 é maior. E, finalmente, a relação entre as potências é P2 igual a raiz de 3 sobre 2 P1. Ok? Bom exercício esse. Né? Bom exercício. Um pouquinho difícil, mas acho que o aluno conseguiria fazer sim. Agora, talvez considerada pelos professores uma das questões mais difíceis da prova, de ótica geométrica. Uma pessoa de altura H posiciona-se de pé em um quarto vazio, do qual 3 das 4 paredes são escuras, enquanto a parede restante é um espelho quase perfeito. O quarto é iluminado por uma única lâmpada, aproximadamente esférica, situada a uma altura 2H. A figura 1 mostra a vista superior e a figura 2 uma vista lateral do quarto. Na figura 2, O indica a posição da pessoa e E a posição do espelho. As dimensões da lâmpada são muito menores que os demais comprimentos relevantes. Nessas condições, são formadas 2 sombras da pessoa no piso do quarto. Na folha de resposta, há diagramas nos quais o círculo representa a pessoa e os tons claros e escuros indicam as sombras menos ou mais intensas. Um exercício difícil. Então, primeiro, dificuldade, a tridimensionalidade que ele coloca aí para você observar o fenômeno, né? Então, você vê que a lâmpada está atrás da pessoa, ok? Legal? Então, vai ter luz, não é, que incide na pessoa e no espelho, ok? E a luz que incide no espelho reflete e volta a incidir na pessoa. Muito bem. Vamos então, olha aí a figura lateral, né, que você tem que ver. Então ali é uma pessoa, F é frente, né, T trás. Dentre os diagramas de folha de resposta, indica aquele que melhor corresponde ao padrão de sombras que na situação descrita seria observado na sala. Então é uma questão que exige bastante do aluno. Então esse é dentre esses aí que você tem que escolher, não é? O mais cheio, sombra mais... o mais escuro, né? Sombra mais escura e a outra penumbra, né?
Então, a primeira coisa que você teria que fazer é um desenho, né? Usando da simetria do espelho plano, né? A lâmpada L, né, vai ter uma imagem simétrica L'. Né? Pela figura lateral, você vê que a distância da lâmpada na direção horizontal à pessoa é igual à distância da pessoa ao espelho. Não é? Muito bem. Então, pense assim, tem um raio de luz que sai da lâmpada, tangencia a cabeça da pessoa e atinge o chão. E tem um raio de luz que vem diretamente para o espelho, reflete na direção de L', ponto simétrico, e vai atingir o ponto B, que você está vendo lá. Ok? Então, o que acontece? A região compreendida entre O e B, não é, recebe mais luz do que a região compreendida entre O e A. Basta você perceber, não é, que a região OB tem a luz, né, a luz direta da lâmpada sobre ela. Já a região OA não tem a luz direta da lâmpada sobre ela, né, e nem da reflexão. Então nós vamos ter o quê? Uma região mais escura no trecho OA e mais clara no trecho OB. Tá certo? Ok? Legal? Então era isso que você tinha que responder. Agora, tem também que ter uma proporcionalidade dos comprimentos da região de penumbra e da de sombra. É aí que entra, né, a tua geometria. Ok? Então vamos ver a geometria aí. Olha lá. Geometricamente, você pode pensar nesse triângulo, não é? AO, F, né? E o triângulo AGL, ou LGA, como eles colocaram. Não é? A relação entre as alturas é 2H e H. Então, a relação entre as bases também tem que ser D e 2Dzão. Ok? Legal? Agora, no outro triângulo, há também semelhança. O triângulo L', C e B, não é semelhante ao triângulo EOB. Aí você estabelece uma relação entre as distâncias. Então você vê claramente que a distância OB é 3 vezes maior que a distância OA, não é? Por semelhança de triângulo. Então daí, não é, você já tem o padrão de sombras formado. A sombra mais escura no trecho OA. E ela é 1/3 do comprimento do padrão de sombra mais claro no trecho AB. Tá? Isso já nos leva lá a uma das figuras, né? Porque tem mais essa, tem que ver os padrões aí de distância. Ok? Agora a questão B, determine os comprimentos da sombra AO e OB, percebe? Legal? Ele fala ainda que para fontes luminosas esféricas pontuais, a intensidade luminosa em certo ponto deve diminuir com o inverso do quadrado da distância, isso porque ele quer saber, né? Ele já quer que você perceba que tem uma região mais clara e outra região mais escura. Tá bom. Então vamos lá. Então agora, filhão, não tem jeito. Mãos à obra, né? Ok? Você tem uma série de triângulos semelhantes aí. O triângulo amarelo é semelhante ao triângulo E'CB, ok? Então, olha lá, X, que é esse comprimento, cadê a questão aqui, né? Nós estamos já passando, né? Tá aqui. Então, nós temos X, que é o que nós queremos obter, né? Pulamos uma, o Diego está me chamando aqui, atenção. Sim, pulamos uma. Aqui está a B, né? Ah, sim. Você tem razão. Porque a B é exatamente a pergunta que ele faz agora, né? Ele quer a relação entre os comprimentos. Ah, muito bem, Diego, muito bem. Muito bem. Então, era aquele triângulo antigo, né? Triângulo, semelhança de triângulo antiga. Então, nós temos 2H, está para H, ok? Está lá. Assim como o comprimento OB, não é? Olha, esse comprimento aqui, vamos apagar um pouquinho, né? Que tem muita coisa marcando, né? Assim como esse comprimento OB aqui, olha,
Onde ele está? OB, ok? Está para o comprimento, olha aí, 2D mais D mais o comprimento OB. Certo? Multiplicando em cruz, nós temos então que OB é 3D. Né? Enquanto que OA, o comprimento, é o próprio D. Certo? Ok? Agora sim, não é, Diego? Muito bem. Estava procurando a resolução. Questão C. Expressando as dimensões da cabeça da pessoa em relação aos demais comprimentos relevantes e tomando Hzinho igual a adesão, aí agora eles vão fazer uma proporção. Supondo que não haja reflexão relevante da luz em qualquer outra superfície que não a parede espelhada, determine a razão numérica entre a intensidade luminosa no ponto F e aquela no ponto T, localizado na cabeça da pessoa, indicados na figura 2. Então é uma questão bem difícil mesmo, né, meninos? Não é uma questão simplória, não. Tá? Então vamos lá, para a questão C. Vamos estar, aqui está. Então o que ele supôs? Né? Que o Hzinho que você está vendo aqui, ó, é D. Ok? Então se aqui é D, aqui é 2Hzinho, então aqui é 2D. Então, a parte do triângulo amarelo, que tem essa altura X, tem comprimento D. Agora a semelhança de triângulo, né? Beleza? X está para 2Dzão, não é? Que é o comprimento da base do triângulo, assim como 3D, não é? Está para o comprimento 6D. Tá? Então é um exercício bem pesado mesmo, né? Semelhantes triângulos aí. O 3D você já tinha obtido, né? É o comprimento OB, lembra? Muito bem. Como x é igual a d, ele quer que x seja igual a d, nós vamos ter aí como calcular o comprimento L'F, que é a distância entre a lâmpada, a imagem da lâmpada e a cabeça e o ponto F frontal da pessoa. Teorema de Pitágoras agora, né? Da D raiz de 10. Nós precisamos dessa distância porque nós precisamos relacionar a intensidade das ondas. Agora precisamos calcular a distância entre L e T, ok? E aí, novamente, não é? Olha lá, entre L e T, nós vamos aplicar a semelhança de triângulos. Nós vamos encontrar que o Y ali é igual a D, teorema de Pitágoras, não é? L, T igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais D ao quadrado dá D raiz de 2. Como ele fala que a intensidade da onda é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então no ponto P, né? Aliás, no ponto F, né? Seria K, uma constante qualquer, sobre D raiz de 10 ao quadrado. Então dá K sobre 10D ao quadrado. Para o ponto T, a intensidade vai ser K sobre D raiz de 2 ao quadrado. E aí relaciona, né? Vai dar 2 décimos ou 0,2. Questão dificílima, não é uma questão simplória. Questão A, então, figura 2, né? Tinha que desenhar a figura. Questão B, OA igual a D, OB igual a 3D, né? Ok? Na questão A, a figura 2 é aquela que estava na tua resposta, você tem que fazer por semelhança de triângulo, lembra? E a relação entre as intensidades dá 0,20. Tá bom? Tenho certeza que foi um exercício difícil para os alunos. Agora, questão 5 é uma questão de eletromagnetismo, né? Cada vez mais os motores elétricos fazem parte do nosso cotidiano. Muito bem. Um fio de cobre de secção de área 0,01 milímetro quadrado é enrolado na forma de espiras retangulares de dimensão 5 centímetros, 2 centímetros, né? LW aí, né? Comprimento e largura, provavelmente. O conjunto é fixado a um rotor apoiado por colunas, de modo que esteja livre para girar em torno do seu eixo. O conjunto é colocado entre dois ímãs permanentes que geram um campo magnético de 0,1 Tesla. Uma corrente elétrica percorre a espira quando seus terminais fazem contato com a escova condutora conectadas a uma bateria de 9 volts. É um motorzinho elétrico, né? Muito bem. A pergunta que eles fazem é a seguinte. Está lá o motorzinho, né?
Calcule a resistência elétrica de uma única espira. E aí ele te dá a resistividade elétrica do cobre, não é? Considerando a situação... aí a questão A é só de uma única espira. O resto vai para a questão B. Então, vamos lá. R, não é? Igual a ρ vezes L sobre A. Então, uma espira tem o ρ 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes centímetros. Né? Nós vamos colocar um sistema internacional, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Por isso que dá 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. O comprimento total, né, se você pensar um pouquinho, é um retângulo, né? Então 5, 2 lados de 5, 5 mais 5 e 2 lados de 2. Ok? Então 5 mais 2 mais 5 mais 2 dá 14 centímetros. Em metros, 14 vezes 10 a menos 2 metros. A área está em milímetros quadrados, nós passamos para metro quadrado. 1 milímetro, 10 a menos 3, ao quadrado, 10 a menos 6. Então dá 1 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. E agora eu vou aplicar tudo no sistema internacional na segunda lei de Ohm. 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes 14 vezes 10 a menos 2, sobre 1 vezes 10 a menos 8. Dá aproximadamente 0,24 ohms. Você vê que não é um exercício trivial, hein, meninos? Difícil, não é? Difícil. Questão B. Considerando a situação em que o fio é enrolado em 10 espiras e os terminais do fio estão em contato com as escovas, calcule a corrente elétrica no fio. Então aí não tem jeito, né? Aí é U igual a R vezes I. Né? Então se são 10 voltas, corresponde a 10 vezes a resistência elétrica de uma volta, não é? Ok, está aumentando o comprimento. Então vai ficar 10 vezes 0,24, 2,4. U igual a R vezes I. Então o I é igual a 9 dividido por 2,4. Novamente um número ruim, né, de se trabalhar, vai dar aproximadamente 3,8 amperes, levando o aluno a achar que errou alguma coisa. Pois é. Questão C. Calcule o modo da força magnética exercida em cada um dos segmentos 1, 2, 3, 4 mostrados na figura. Ok? Então, olha lá. Força magnética no fio é dada pelo Bill seno de θ. Os fios 2 e 4 são paralelos ao campo, então não tem força magnética. Os fios 2 e 4, então, a força magnética é igual a zero. Agora, os fios 1 e 3 são perpendiculares ao campo. Então, Bill seno de θ. Não é? São 10 espiras, então 10 vezes Bill seno de θ. 10 vezes 0,1 vezes 3,75, né? Vezes o comprimento lá, que é 5 vezes 10 a menos 2, que é 20 por 5, e a parte que está formando 90 graus com o campo é a de 5 centímetros. Então você vai ter uma força, né, de 18,75 vezes 10 a menos 2 newtons. Né? Então tem um binário aí, F1, F3, e 0,19 newtons. Ok? E isso nos leva às seguintes respostas, então. Conjunto de respostas. A, R aproximadamente 0,24. B, I aproximadamente 3,8 ampere. C, F2 e F4 os fios paralelos ao campo, 0. F1 e F3 os fios perpendiculares ao campo, formando um binário, 0,19 newtons. Agora uma questão de mecânica que nós fizemos em sala de aula, né? Duas questões de mecânica que dá para o aluno resolver facilmente. Um caminhão trafega, não é, em linha reta com uma velocidade de 36 km por hora, 10 metros por segundo. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é de 0,4. Não há ganchos ou amarras prendendo a caixa. Sabendo disso, e ao notar um sinal vermelho, à frente o motorista freia suavemente o caminhão para que a caixa não deslize. Muito bem. Desenhe um diagrama de corpo livre indicando as forças que atuam sobre a caixa durante a frenagem. Então, na verdade, só atuou duas forças sobre a caixa, né? A força peso e a força de contato. Aí nós fizemos isso em sala de aula, né, meninos? Ok? A força de contato ela pode ser dividida em duas componentes. A normal, que é perpendicular à superfície em contato, e o atrito, que é oposto à tendência de deslizamento. Ok? Então você podia dar a resolução, né, assim, e depois justificar a força de contato ser inclinada para a esquerda. Muito bem. Aí ele pergunta, questão B, calcula a distância mínima que o caminhão deve percorrer entre o instante do início da frenagem e a parada total do veículo para que a caixa permaneça sem deslizar. Então, a caixa tem que frear junto com o caminhão. Quem é que vai frear a caixa? O atrito aplicado pela superfície de apoio. Então, FAT
estático é igual a massa da caixa vezes a aceleração provocada nela em relação à Terra. A normal, nesse caso, é igual ao peso. Como o atrito é estático, FAT, né, tem que ser menor ou igual ao atrito de destaque, que é μe vezes a normal. Então, a massa vezes a aceleração da caixa, a resultante, tem que ser menor ou igual a μe vezes mg, normal é igual ao peso. Então, a aceleração que ele tem que frear é menor ou igual a μe vezes g. Então, a distância vai ser mínima quando a aceleração de frenagem for a máxima para a caixa não escorregar, que é o μe vezes g. Então, dá quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Aí você pode aplicar as equações do MOVE, né? Equação de Torricelli, você tem a velocidade final do caminhão, que é zero, velocidade inicial em metros por segundo, 10 metros por segundo. Você tem a aceleração, né, máxima, que no caso da cinemática você vai ter que colocar sinal negativo, porque ele, né, é um movimento retardado, né, velocidade inicial positiva e aceleração negativa. Vai dar um deslocamento máximo do carro, né, deslocamento, aliás, mínimo do carro de 12,5 metros. Né, freando nesse espaço, a caixa com uma aceleração constante não vai deslizar, ok? Vai estar na iminência D. Agora, tem mais uma pergunta, né? Se o motorista frear totalmente o caminhão em 1,5 segundos, a caixa deslizará ou não? Então, se nessa frenagem a aceleração superar μe vezes g, claro que ela vai deslizar, né? Então, vamos calcular lá a aceleração durante essa frenagem. Então, dá uma olhadinha. Então, se ele vai frear em 1,5 segundos, como a velocidade inicial é 10 metros por segundo, a aceleração nesse caso seria 10 sobre 1,5, dá 20 terços de metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é maior que a máxima, não é? Que nós calculamos, que era 0,4, não é? Se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. A aceleração máxima, 4, né? 20 sobre 3 é maior que 4. Então, a caixa escorrega para frente em relação ao caminhão. Então, a resposta é A. Você tem que ver a figura das forças. B, 12,5 metros e C escorrega, pois a aceleração é maior que a aceleração máxima. Ok? É isso, meu amigo. Espero que você tenha ido bem. Tchau, tchau.